Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos no YouTube. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube também, Arial Lives, ao meu Instagram, ao meu Facebook e todas as minhas redes sociais que estão sendo transmitido nesse momento, essa mensagem. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a diferença de amar e gostar. Todos os grandes mestres de Sananda Jesus, Buda, Hermes Trismegistos, de outros muito mais antigos, até mais contemporâneos, eles nos dizem: amai-vos, amai-vos a todos. Mas será que existe uma diferença de amar a todas as pessoas e gostar de todas as pessoas? Vou aguardar uns segundinhos aqui para ver se alguém entra e me diz se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Coloquei um efeitozinho aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Entrou uma pessoa, duas pessoas. Se vocês puderem me dizer se o áudio tá bom, o áudio tá bom, o áudio tá saindo, ou eu tô mudo aqui falando. Deixa eu subir o microfone de lapela um pouquinho para cima. Deixa eu ver aqui quem entrou. Maria Cristina. Maria Cristina, o áudio tá saindo? Deu um joinha, né? Então eu acho que está. Bom, meus queridos, acredito que todo ensinamento ele deve ser passado da forma mais simples possível, da forma que as pessoas entendam, não é? Quando nós estamos no meio acadêmico, nós usamos uma linguagem acadêmica porque os acadêmicos irão entender aquela linguagem. Mas se nós não estamos no meio acadêmico, nós devemos falar da maneira mais simples possível, que aquelas pessoas entendam e compreendam. E eu me recordo que um tempo atrás, e talvez alguns de vocês já tenham o conhecido ou já tenham visto esse vídeo desse pastor, que eu não me recordo o nome dele agora, me perdoe, eu sou péssimo para guardar nomes de pessoas, aonde um trechinho desse vídeo dele ficou muito famoso, onde ele falava justamente sobre isso, sobre a diferença de amar a todas as pessoas e a diferença de gostar de todas as pessoas. E como ele é um pastor, não é? Um pastor cristão, ele falou sobre os ensinamentos de Jesus. E só que ele disse isso de uma forma bem humorada, que é um pastor conhecido por ser uma pessoa muito bem humorada, sobre trazer pregações com humor. Mas eu percebi que muitas das outras pessoas que tinham visto esse vídeo dele, da diferença entre Jesus mandar nós amarmos a todas as pessoas, mas não quer dizer que nós devemos gostar de todas as pessoas. E como ele colocou isso de uma forma assim, brincando, de comédia, rindo, as pessoas acharam muito legal, riram, deram gargalhada, mas eu percebi que quase ninguém entendeu. Na verdade, quase ninguém levou a sério, só porque ele estava colocando aquilo de uma forma mais descontraída e brincando. Então eu gostaria de trazer essa pauta, esse tema para vocês, não da forma que ele trouxe, mas de uma forma assim, digamos assim, um pouquinho mais séria, para ver se vocês entendem. Quando Sananda Jesus disse, quando os grandes mestres eles dizem amai-vos a todas as pessoas, eles querem dizer justamente isso. Quando você tem a sua mãe, o seu pai, o seu amigo, o seu cunhado, aquele vizinho seu, seja lá quem for, o seu irmão de sangue ou não de sangue, você ama aquela pessoa. E o que é o amor por aquela pessoa? O que é esse amor que Jesus falou? Olha, amai-vos a todas as pessoas. Todas é todas, sem exceção, não é? Não deixa ninguém de fora. Seja por política, por orientação sentimental, sexual, por futebol, é todos. Amai a todas as pessoas. Mas tem um porém aí, muito interessante que esse pastor colocou e que é a mais pura verdade. Não está escrito em nenhum ensinamento, nem de Jesus, nem de Buda,
nem de Hermes Trismegisto e de nenhum grande mestre, que nós devemos gostar de todas as pessoas. E qual é a diferença de amar a todas as pessoas e gostar de todas as pessoas? E é muito simples. Digamos, meus queridos, que você tenha... As pessoas costumam falar só das sogras, né? E eu acho isso não muito justo. Então vamos falar dos cunhados e das cunhadas um pouco? Não que não existam cunhados e cunhadas bons. Mas digamos que você tem um cunhado ou uma cunhada. E de repente seu cunhado e a sua cunhada não é uma pessoa que você goste. Ela ou ele não age de forma legal com seu irmão, com a sua irmã, e faz coisas assim absolutamente terríveis. Ou também não. Às vezes seu cunhado, sua cunhada nem faz coisas terríveis, seja para o seu irmão ou para sua irmã. Simplesmente tem uma conduta ruim, não gosta das coisas que você gosta, comete atos desagradáveis para você. É uma pessoa desagradável. Isso é gostar. Eu não gosto do meu cunhado. Eu não gosto da minha cunhada. Eu não gosto, seja pelo comportamento que ela tem com o meu irmão ou com a minha irmã, ou eu não gosto porque é uma pessoa que não gosta das mesmas coisas que eu gosto, uma pessoa desagradável, etc. Entre um monte de coisas. Então essa é a diferença. Você continua segundo os ensinamentos dos grandes mestres, amando o seu cunhado, amando a sua cunhada. Amando no sentido de olhar para aquele ser e perceber que aquele ser é um filho de Deus, se vocês quiserem assim colocar. Amar para aquele ser e ver que naquele ser existe e está a imagem e a semelhança de Jesus. Olhar para aquele ser, aquele cunhado, aquela cunhada, e ver que naquele ser está a imagem e semelhança do Criador primordial, o Deus, Pai e Mãe, se assim vocês preferirem. Mas gostar, não é como disse esse pastor maravilhoso, gostar já é diferente. Gostar já é uma questão de gosto. E gostar não tem nada a ver com amar. Você pode amar o seu cunhado, você pode amar a sua cunhada, você pode amar os políticos, você pode amar alguém que torce por Palmeiras, por Corinthians, por Flamengo, mas você não precisa gostar do time dele. Você não precisa gostar do time que ele torce. Então vocês estão entendendo? Agora falando também de uma coisa mais séria, não é? É o natural, até mesmo do ponto de vista biológico, até mesmo do ponto de vista neuroquímico, que uma mãe ame o seu filho. Há exceções? Sem sombra de dúvidas. Há exceções, estou falando de amor. Sabe? Aquele amor até mesmo da biologia, não é? Afinal de contas, a mãe, biologicamente, ali, os hormônios e tudo mais, desde a ancestralidade, não é? Que nós somos animais racionais, mas somos animais. Então, tudo aquilo ali leva aquela mãe a amar aquele filho. Mas não quer dizer que aquela mãe que ama aquele filho ou aquela filha, necessariamente ela tem que gostar, ou ela vai gostar do filho e da filha. Será que vocês estão me compreendendo? Deixa eu ver quem mais está entrando aqui. O Kleber, assistindo, Liede, Ana Paula. Vão comentando aqui, comentem aqui que eu quero saber a opinião de vocês. Então, por exemplo, não é? Embora as mães nunca vão admitir isso, tá bom? As mães nunca vão admitir isso, mas tudo bem. E até mesmo seria uma confusão se admitisse. Digamos que uma mãe tem 3 filhos. 3 filhos. E digamos que essa mãe, ela segue ali, não é? O padrão de todas as mães, digamos assim, normais, o padrão de uma mãe biologicamente normal, de uma mãe biologicamente e até mesmo em níveis cerebrais normal, e ama os seus 3 filhos. A mãe ama os seus 3 filhos, mas sempre terá ou um filho, ou 2 filhos, que ela vai gostar mais. Porque se um filho, esses 2 filhos, seja pelas razões que forem, vai se identificar mais com ela, vai corresponder às expectativas dela, vai corresponder às expectativas dela do que ela gostaria que aquele filho ou aquela filha fosse. E nem sempre essas expectativas do que aquele filho, aquela filha fosse, pode ser uma coisa boa. Às vezes, até mesmo uma expectativa de uma mãe que ame, né, um filho,
Pode ser, por exemplo, eu gostaria que o meu filho... Só um exemplo que eu estou dando, tá? Pode colocar isso para qualquer coisa. Gostaria que o meu filho fosse hétero, gostaria que o meu filho fosse médico, gostaria que o meu filho cortasse o cabelo bem curtinho, gostaria que o meu filho fizesse isso, 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 isso. E de repente, dentro desses 3 filhos, ela tem esse um, que corresponde com todas essas expectativas dela. Seja porque ele ou ela quer, ou seja porque é natural dele ou dela mesmo. Agora vamos colocar numa outra situação também. De repente nós temos aí uma mãe, não é porque mãe é ser humano, como nós, não é? Vamos colocar aí numa outra expectativa. De repente tem uma mãe, e a visão dessa mãe de um filho ou uma filha boa é totalmente diferente. De repente um filho e uma filha boa para essa mãe, só um exemplo que eu estou dando, é uma filha, vamos botar filha, né? É uma filha que de repente ela vai se casar com um homem de bem, né? Vamos falar assim, com um homem que tenha muito dinheiro, com um homem que venha dar um futuro para ela através do dinheiro, e por aí vai. E essa mãe, ela tem várias expectativas, e de repente essa filha, ela não quer. De repente essa filha, ela vê no casamento uma união de umas 2 pessoas que vêm a somar. De repente essa filha, ela tem uma ideia diferente dessa mãe. De repente essa filha, ela queira trabalhar e ter o próprio dinheiro dela, o próprio sucesso dela. De repente essa filha, talvez ela nem queira se casar, pelo menos da forma convencional. Então essa mãe, provavelmente, ela vai talvez amar essa filha, mas talvez ela não vai gostar. Ela vai gostar daquela outra filha que vai corresponder com todas as expectativas dela. Então vocês entendem? Deixa eu ver quem mais está entrando aqui. A Sandra, a Daiane Miranda. Então, meus queridos, é justamente nesse ponto. E isso daqui que eu estou falando, deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui, que a lâmpada resolveu dar um bugzinho. E isso que eu estou falando serve para tudo e para qualquer coisa. Quantas pessoas nós temos na nossa vida, não é? Seja mãe, pai, amigo, irmão de sangue, tio, tia, avô, avó. E essas pessoas, elas podem nos amar e podem não gostar tanto de nós. E tudo bem. Sim, tudo bem. Tudo bem elas não gostarem. Porque às vezes também o papel é o oposto. Às vezes também o filho ama a mãe, mas não gosta das atitudes da mãe. Porque às vezes as atitudes da mãe também são atitudes erradas para ele. Às vezes até erradas mesmo do ponto de vista moral. Às vezes até erradas mesmo do ponto de vista legal. Sim, pode ser uma mãe que gosta de praticar golpe. Pode ser uma mãe que gosta de fazer maldade para as outras pessoas. E eu estou falando de mãe, mas vocês podem colocar pai, amigo, irmão, irmã. Aliás, seria muito interessante a gente falar sobre isso. Irmãos. Vamos colocar aí um grupo de 5 irmãos. Nesse grupo de 5 irmãos, embora tenha nascido, talvez, vamos colocar assim, do mesmo pai, da mesma mãe, tiveram a mesma educação, tiveram o mesmo tudo, a mesma escola, moraram na mesma casa, mas são 5 pessoas totalmente diferentes umas das outras. Às vezes pode vir a acontecer desses 5 irmãos se amarem, tá? Estou falando de amor. Esses 5 irmãos se amam, mas desses 5 irmãos, 2 irmãos, além de se amarem, olha, você está até me arrepiando. Desses 5 irmãos, além de se amarem, eles gostam um do outro, porque tem afinidades. Gostar tem a ver com afinidade, não é afinidade em tudo, não é, então eu tenho que ter uma pessoa, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um amigo que concorde em tudo, goste de tudo que eu gosto, pense em tudo. Não é isso. Mas que tenha pelo menos uma boa parte de afinidade. Então, gostar de alguém está mais relacionado com afinidade. É por isso que nós nos afinizamos mais com um irmão consanguíneo do que com outro irmão. É por isso que muitas das vezes você se sente melhor convivendo com um irmão ou com uma irmã do que com aquela outra irmã sua. E que talvez você até ame ela, mas você não gosta da companhia dela. Você não gosta da companhia dela por N motivos, por N razões.
E às vezes você pode se sentir culpada ou culpado porque está escrito, não é, na Bíblia, porque Jesus disse, porque os orixás disseram, porque os grandes mestres disseram que nós devemos amar a todas as pessoas. E nós devemos amar a todas as pessoas. Mas não quer dizer que nós devemos, ou que nós conseguiremos, ou que nós iremos gostar de todas as pessoas. Sejam elas quem forem. Vocês compreendem? Colocando então de forma ainda mais simples, que aliás é uma coisa que também pode acontecer bastante, é uma coisa muito interessante também. E mais uma vez eu vou falar sobre amizade. A diferença não é de amar e gostar. Nós devemos amar a todos, mas nem todos nós iremos gostar. Mas digamos que você tenha um amigo ou uma amiga, e mesmo o seu amigo, a sua amiga, por exemplo, o seu amigo, ele tem... Eu gosto sempre de tocar nesse ponto, porque eu sei que é um ponto, principalmente nesse momento, que toca na ferida, né? O seu amigo e a sua amiga têm um pensamento político diferente do seu. Você é de esquerda, de direita ou de centro, e ele não é. Você é uma pessoa, vamos supor, você é mulher, né? Toda delicadinha e coisa e tal, aquela coisinha assim. E a sua amiga, de repente, além de não ter o mesmo pensamento político que o seu, é uma pessoa mais descolada, gosta de colocar roupa assim, mais largadona, ou mais namastê, ou gosta de colocar umas roupas mais masculinas e coisa e tal. Mas mesmo assim, você vai encontrar pontos nele e nela que vai fazer você gostar dele e dela. Mesmo com essas diferenças. Você tem um amigo assim? Uma amiga assim? Eu tenho. Eu tenho amigos e amigas que não têm a mesma visão política que a minha, sim, porque eu tenho. Que não gostam das mesmas roupas ou do mesmo estilo que eu, que são totalmente diferentes que eu. Mas gostar. Estou falando de gostar, não estou falando de amar. Mas, quando a gente olha no quadro geral daquele amigo, daquela amiga ou daquela pessoa, nós encontramos muita afinidade, mesmo com as diferenças. Então vocês percebem? Quando nós ficamos nos cobrando excessivamente, não, eu tenho que gostar do meu cunhado, eu tenho que gostar da minha cunhada, eu tenho que gostar do meu irmão, eu tenho que gostar do mundo. Eu tenho que gostar dos políticos. Eu tenho que amar o atual presidente, ou o ex-presidente, ou qualquer presidente. Eu tenho que amar a rainha da Inglaterra. Eu tenho que... Sim, você tem que amá-los. Mas você não precisa gostar. Amar não é gostar. Agora, meus queridos, mais uma vez, para ficar de um entendimento ainda mais simples e mais fácil ainda. Eu estava, inclusive, conversando sobre isso com a minha ex-mulher, a minha primeira namorada, a mãe do meu filho. Eu tenho 38 anos e um filho de 21 anos. Aí nós estávamos conversando, não é? E a maioria de nós pensamos assim. E, aliás, nós ouvimos muito isso também. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso não está correto. Como assim, Ariel, que isso não está correto? Como que eu não devo tratar o outro como eu gostaria de ser tratado? Se tantas pessoas inteligentes falaram isso, tantos filósofos falaram isso. Calma, eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples. Eu devo tratar todas as pessoas como eu gostaria de ser tratado. É isso que eu estava conversando uma vez com a Andresa, a minha ex-mulher, e hoje a minha amiga e minha irmã de alma. E eu disse para ela, Andresa, você não deve tratar o outro como você gostaria de ser tratada. Porque o modo como você gosta de ser tratada é a sua visão e a sua percepção de como você é como ser humano, como mulher, como mãe e como amiga. E falando para vocês, né, que estão me ouvindo, ou que vão me ouvir, ou que vão compartilhar esse vídeo, também é a mesma coisa. E eu vou comparar isso, tá? Alguns vão gostar, por isso que eu disse, e outros não. E outros vão amar também. Vou comparar com os animais. E foi isso que eu disse para ela e é isso que eu vou dizer para vocês. Pense nos animais. Existe o leão, existe o coelhinho,
Existe a serpente, a cobra, existe o sapo, existe animais peçonhentos, né, que nós chamamos de peçonhentos porque tem veneno, existe animais selvagens, existe o cão, que é doméstico, existe o gato. Ah, então quer dizer que eu vou tratar um animal peçonhento da mesma maneira que eu trato um animal doméstico? Se você tentar tratar um escorpião da mesma maneira que você trata um animal doméstico, um gatinho, você vai receber uma picada dele. Então, nós devemos tratar os animais segundo a natureza dos animais. Assim como nós devemos tratar as pessoas não como nós gostaríamos de ser tratados, mas segundo a natureza daquela pessoa. Vocês estão me entendendo? Às vezes, uma pessoa, ela não vai gostar de ser tratada como um gatinho, porque ela não é um gatinho. Às vezes ela é um escorpiãozinho, e tudo bem ela ser um escorpiãozinho. Você vai amar ela ser um escorpiãozinho, mesmo ela tendo veneno, mesmo ela sendo peçonhenta, mesmo você tendo uma grande probabilidade de ser picada mortalmente até morrer. Estou fazendo essa comparação bem simples para você entender, para vocês entenderem. Então, nós tratamos as outras pessoas fazendo essa comparação com os animais, não como nós gostaríamos de ser tratados. Pegando esse arquétipo, não é? Talvez eu tenha uma personalidade de um cachorrinho. E eu gostaria que as outras pessoas fossem como um cachorrinho, mas no bom sentido. Um cachorrinho que é leal, que é companheiro, que está sempre ali alegre, sempre nos recebendo de braço aberto. E talvez aquela outra pessoa tenha um outro arquétipo. Estou só colocando sobre arquétipo. Por exemplo, de um tigre selvagem. Se você é um cachorrinho e tem um arquétipo de um cachorrinho, e eu for tratar aquele outro ser humano que tem um arquétipo de um tigre selvagem, não vai dar certo. Mas você vai amar. E simplificando mais ainda, e já terminando também para não ficar muito longo. Eu estou falando de gatos, de cães, e animais, mas coloque isso para pessoas. Na verdade, estou falando sobre pessoas, não estou falando sobre animais. Tá bom? Então, meus queridos, continuando. Eu devo tratar o outro como eu gostaria de ser tratado? Não. Você tem que tratar o outro segundo a natureza dele, segundo a natureza dela. Se você ver uma cobra, e a cobra tem a sua própria natureza, é a natureza da cobra ser cobra. Tem algumas cobras, ou a maioria, não sei, não sou especialista, mas se você não mexer com ela, ou se ela não se sentir ameaçada, ela não vai te picar, não é? Não vai te dar um bote. Ou ela não vai tentar te estrangular. Talvez você não goste de cobras. Eu, por exemplo, mesmo não gosto, não sou muito fã de cobras. Não gosto de cobras, não gosto de répteis. Mas eu amo os répteis. Eu tenho que amar as cobras. Comparando com seres humanos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Será que vocês estão percebendo? Eu amo as cobras. Eu amo os répteis. Por mais que esse réptil tenha veneno, por mais que esse réptil possa até mesmo ameaçar a minha vida. Então como que eu vou ajudar uma cobra? Como que eu vou amar uma cobra? Como que eu vou amar um crocodilo, por exemplo? Eu amo um crocodilo e eu quero ajudar um crocodilo. De repente o crocodilo está ali numa situação muito difícil, até mesmo de risco de vida para ele. Eu tenho que ter o discernimento de como ajudar aquele crocodilo sem que a natureza daquele crocodilo venha me engolir, venha me comer, até mesmo durante a ajuda. Simplificando mais ainda, e acredito que vocês já tenham ouvido essa história de várias maneiras e formas diferentes. E eu vou contar da maneira que eu conheci essa história. Isso se aplica a pessoas, mais uma vez, eu estou falando sobre pessoas, estou usando animais, mas estou falando sobre pessoas. É a natureza de cada pessoa. Você ama, mas você respeita a natureza daquela pessoa, entende que a natureza daquela pessoa não é a sua, e mesmo amando, você tem que ter inteligência para saber a natureza daquela pessoa e como ajudar. Muito bem, meus queridos. Um dia, eu vou falar um mestre, eu não vou falar nem vertente religiosa, tá? Um dia um grande mestre, ele estava caminhando pelo mato e viu uma cobra. E essa cobra, ela estava num local que estava pegando fogo.
E esse grande mestre, muito sábio, ele foi enfiar a mão no fogo para tentar tirar a cobra de lá. Só que a cobra estava tão desesperada, e é a natureza da cobra também, que a cobra foi lá e picou a mão dele. E ele tirou a mão do fogo. Mas ele queria ajudar aquela cobra, porque ele ama as cobras. Ele ama as cobras, os crocodilos, os animais, o coelhinho. Ele ama todos os seres, aquele grande mestre. E ele tentou de novo enfiar a mão no fogo para tentar tirar aquela cobra, naquele desespero, porque tinha que agir muito rápido para ajudar aquela cobra. E ele não estava naquele momento pensando. Ele só queria ajudar e tirar aquela cobra daquele fogo. E novamente a cobra picou ele. E nisso existia um discípulo dele olhando aquela cena e ficando totalmente abismado. Aí aquele discípulo chega para aquele mestre e diz: mestre, o que o senhor está fazendo? O senhor não percebeu ainda? O senhor já enfiou a mão 2 vezes no fogo para tentar tirar essa cobra daí, e essa cobra te picou. E ele, de repente, esse mestre, ele abaixa os olhos, olha para um lado, pega um graveto, enfia esse graveto lá no meio do fogo, retira a cobra do meio do fogo e a cobra vai embora. E logo em seguida, o mestre vira para o discípulo e diz: a natureza da cobra é picar. A minha natureza é amar e ajudar. Eu só tive que ter a cautela de saber como ajudar. Então vocês percebem? É isso, meus queridos. Tanto quanto eu falei no começo da diferença de amar a todas as pessoas. Se você tentar amar todas as pessoas, vai dar certo. Confie em mim, vai dar certo. É possível sim amar a todas as pessoas. Todas, até aquelas que cometem atos abomináveis. Porque amar não tem nada a ver com gostar. Amar não tem nada a ver com concordar. Eu amo o assassino, mas eu não concordo com assassinato. Eu não gosto de assassinato. Eu amo aquela pessoa que está desmatando as florestas, por exemplo. Mas eu não concordo de modo algum. Eu não gosto que desmate as florestas. E na medida do possível até eu vou fazer com que não desmatem. Então vocês estão entendendo? Se você tentar seguir o que todos os grandes mestres disseram, vai dar certo. Você vai conseguir amar a todas as pessoas. Mas você nunca vai conseguir gostar de todas as pessoas. Porque gostar tem a ver com atitudes. Às vezes atitudes boas ou não boas. Às vezes atitudes que simplesmente condiz com o que você é. Condiz com questões de apenas afinidades. Nós somos atraídos por afinidades. E encerrando, às vezes também você pode encontrar pessoas que em muitas coisas não têm afinidades com você, mas quando você coloca na balança, você gosta daquela pessoa, por mais que vocês não tenham afinidade. Então é isso, meus queridos. Gratidão a cada um de vocês. Namastê. Mais uma vez, meu nome é Ariel Espíndola. Tem o nosso canal no YouTube, chamado Pleiadianos, que já está indo para 91 mil inscritos. Tem o nosso canal também no YouTube, chamado Ariel Lives, está com 13 mil inscritos. Os meus 2 Facebooks, Ariel Espíndola New e Ariel Espíndola. Eu tive que colocar, né, o nome desse diferente por causa de ter mais de um Facebook, né, por causa de ter muitas pessoas. E também no Instagram. Então todas essas são as minhas redes sociais. E a minha intenção aqui, de forma nenhuma, meus queridos, é me colocar como mestre, ou muito menos como professor. Embora eu até pudesse, porque eu fiz teologia espírita, fiz teologia cristã, entre outros também. Mas simplesmente compartilhar isso com você. Esse pastor, ele compartilhou isso, e foi maravilhoso, eu entendi. Por mais que ele colocou esse videozinho, né, esse trechinho desse vídeo de uma forma muito engraçada, o jeito que ele falou, mas as pessoas só riram. Às vezes as pessoas são tão limitadas, e eu não estou falando isso no mau sentido, menosprezando, não estou menosprezando. Às vezes as pessoas são tão limitadas, que quando uma pessoa usa até mesmo do humor para falar sobre um ensinamento muito bonito, muito sério, a pessoa pega só a parte do humor. Esquece da parte do aprendizado.
Então é por isso que eu quis pegar esse aprendizado desse pastor, não é? Não me importa se ele é pastor, se ele concorda com uma atividade ou não, se ele é esquerda, direita, centro, não importa. O que importa é que nós podemos aprender com todas as pessoas, a sermos facilitadores. E até mesmo nesse aprendizado, seja com pastores, seja com padres, seja com espiritualistas, seja com quem for, nós podemos pegar essa informação, nós podemos mudar um pouco essa informação, dar uma nova roupagem para essa informação e passar em uma outra linguagem, como você pode fazer talvez até mesmo com esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora. Todos nós, meus queridos, todos nós somos aprendizes e todos nós somos professores. Quando nós compreendemos isso, a vida fica muito mais leve. Então, finalizando, nós podemos, iremos conseguir e conseguiremos. Eu consigo amar todas as pessoas. Sim, eu não consigo gostar de todas as pessoas. E não preciso gostar de todas as pessoas. Gostar tem a ver com gosto. Gostar tem a ver com afinidade. Gostar tem a ver com um leque de muitas coisas. E nunca, nem Jesus, nem Gandhi, nem Buda, nem os orixás, nenhum ser pediu para nós gostarmos de todas as pessoas. Pediu para nós amarmos a todas as pessoas. E na medida do possível, como eu fiz a comparação aqui, ajudar. Mas ajudar tendo discernimento de quem você está ajudando. Como você vai ajudar? Você vai ajudar sem você se machucar. Você vai ajudar sabendo qual é a natureza daquela pessoa. Vai ajudar com sabedoria. E mais uma vez, não é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. É tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. É isso, meus queridos. Gratidão. Um beijo no coração de vocês. Muita paz, muita luz. Eu tenho também uma associação chamada Associação SOS Felinos, onde atualmente, pelo menos em casa, eu cuido de 55 gatinhos resgatados da rua, tá? Resgatados da rua. Que num período de 2 anos nós encontramos, tá? Um gatinho, depois nós fomos encontrando ninhadas abandonadas de filhotinho. Por que isso aconteceu? Não sei, espiritualidade talvez, não é? E nós fomos encontrando ninhadas e cuidando dessas ninhadas. E hoje nós estamos com um total de 55 gatinhos, uma cachorrinha, fora os gatinhos que na medida do possível, porque eu sou cabeleireiro, não é? O Marcelo, professor de história, na medida do possível nós cuidamos desses gatinhos, tantos que estão dentro de casa conosco, como dos gatinhos, dos cães de rua também. Então, se vocês quiserem conhecer a Associação SOS Felinos, tem um grupo da Associação SOS Felinos aqui no Facebook, tem um grupo da Associação SOS Felinos no canal Pleiadianos, tem um grupo da Associação SOS Felinos também no Ariel Lives, no meu Instagram. E por que eu estou falando sobre isso? Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos ser esse algo. É o que eu posso fazer no momento. É o que eu estou fazendo nesse momento. Eu já cuidei e cuido de muitos seres humanos e já atuei em todas as áreas que vocês imaginam. Já trabalhei em orfanatos, asilos, já trabalhei com presidiários, já trabalhei com dependentes químicos, já trabalhei com moradores de rua. Hoje, morando numa cidade de 14 mil habitantes, não é pequena, e ainda mais nesse contexto onde nós estamos, hoje eu estou um pouco mais voltado a trabalhar com os gatinhos, com os animais, não que eu tenha deixado de trabalhar com seres humanos, seja através da internet, ou seja, presencialmente também, com os outros trabalhos sociais que eu faço, unindo que eu tenho que lavar, passar, cozinhar, nós 3, né? Que atualmente sou eu, o Marcelo e o meu filho Alejandro, não é? Em casa. Então, dividindo a tarefa ali, nós temos que fazer todas essas coisas. Cuidar da associação, cuidar da casa, tocar o canal no YouTube, nas redes sociais e, ao mesmo tempo, fazer alguma coisa pela humanidade. Porque se nós não fizermos nada, nada será modificado.
Comece ajudando ou fazendo alguma coisa por uma planta, por um gatinho, por um cachorrinho, por um ser humano. E logo, quando você menos imaginar, talvez você esteja fazendo o extraordinário. Namastê. Um beijo no coração de vocês.